Você sabia que existe um período de quase 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento? E a Bíblia praticamente não fala nada sobre ele? É um intervalo fascinante que a maioria das pessoas desconhece, mas que é fundamental para a gente entender o mundo em que Jesus viveu. Esse é o chamado período interbíblico. Pense comigo. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, foi escrito por volta de 430 a.C. Depois dele, um silêncio. Um silêncio que, segundo a tradição judaico-cristã, durou até o anúncio do nascimento de João Batista. Por isso, muitos chamam esse tempo de os 400 anos de silêncio, porque não surgiram novos profetas reconhecidos oficialmente nesse intervalo. Mas olha que interessante. Esse silêncio foi só nos textos bíblicos. Historicamente, esse período foi tudo, menos silencioso. Foi uma época de muitas transformações e conflitos que moldaram o cenário do Novo Testamento. Vamos fazer uma viagem rápida por esses 400 anos. Tudo começa com o domínio persa. Após o exílio na Babilônia, os judeus viviam sob o Império Persa. Eles tinham uma certa autonomia, mas não eram uma nação livre. Aí, por volta de 332 a.C., tudo muda. Um jovem conquistador surge no cenário mundial. Alexandre o Grande. Ele derrota os persas e a Grécia passa a dominar a região. Com ele, vem uma forte influência cultural, o helenismo. A língua grega, a filosofia, os costumes, tudo começa a se misturar com a cultura judaica. Isso gerou muita tensão, e essa tensão explodiu. Por volta de 167 a.C., cansados da opressão grega que tentava forçar sua religião sobre eles, os judeus se rebelaram. Essa é a famosa Revolta dos Macabeus. Uma família de sacerdotes liderou uma guerra de guerrilha e, incrivelmente, conseguiu reconquistar Jerusalém e purificar o templo. Desse período heróico surgem os livros dos Macabeus, que contam essa história de fé e coragem. Por um tempo, eles tiveram um reino independente de novo. Mas a independência não durou para sempre. Uma nova superpotência estava crescendo: Roma. Em 63 a.C., os romanos chegam e assumem o controle da Judéia. E é exatamente esse o cenário político que encontramos quando abrimos os evangelhos. A Judéia como uma província romana, com governadores como Pôncio Pilatos. Então, o que surgiu de tão importante nesses 400 anos? Muita coisa. Grupos como os fariseus e os saduceus, que a gente sempre vê debatendo com Jesus, se formaram nessa época. As sinagogas, que eram centros de oração e estudo, se espalharam por toda parte. E mais, a opressão de tantos impérios diferentes criou uma expectativa messiânica gigantesca. O povo ansiava por um libertador, um Messias prometido. Além disso, muitos escritos importantes conhecidos como apócrifos ou intertestamentários como o livro de Enoque surgiram nesse período, nos dando uma janela para o pensamento da época. Então, talvez não tenham sido 400 anos de silêncio. Foram 400 anos de uma construção invisível que preparou o palco para a chegada da figura mais importante da história. Foi um tempo de espera, de luta e de esperança, que nos ajuda a entender muito melhor o Novo Testamento. Se você curtiu descobrir mais sobre essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.